Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet. Eu sou Jennifer Souza e hoje você vai conhecer um pouco da história, da trajetória e do trabalho de uma pessoa que transforma números em estratégia e estratégia em futuro. Doutora Ricaline, que prazer imenso recebê-la aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Radionet. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de vir conversar um pouco, né, sobre a nossa história, sobre o nosso escritório e trazer soluções contábeis e jurídicas para os nossos empresários da região. Vai ser um momento muito rico, então fica de olho, porque além de uma história muito bonita, você vai conhecer, vai, né, obter, na verdade, muitas dicas aqui para você que tem o seu negócio, então vai ser incrível. Doutora, eu quero começar falando de você, né? Quem é a doutora Ricaline? Tenho 36 anos, sou formada em contabilidade há 14 anos, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Tributário e sou também advogada atuante, né? Minha área de especialização no direito é também Direito do Trabalho, né? E aí a gente sou uma das sócias da BFX Consultoria, onde temos sede em Brejo Santo, Milagres e Juazeiro do Norte. Doutora, e dentro da BFX Consultoria, né, você também atua como advogada? Sim, na BFX nós temos o setor, né, tanto de contabilidade, que é o nosso cargo-chefe, né, por assim dizer, e também a prevenção jurídica dos nossos clientes. Então, todos os clientes da BFX, em seu pacote, tem também o contrato, né, com a gente de assessoria jurídica. E aí essa assessoria vem tanto de forma preventiva, né, para os nossos clientes, no tocante de evitar problemas, né, de orientação para que aquilo não possa, né, de fato, evitar um problema futuro, como corretivo, né? Muitas vezes nós recebemos clientes já com alguns problemas e aí atuamos para que possamos resolver junto com ele. É um trabalho muito complexo, né? Eu imagino que é uma quebra de cabeça muito grande, porque vocês analisam, né, todo o âmbito financeiro da empresa e tem esse dever de realmente ajudar quem procura vocês, né? Sim, na BFX, nosso lema é cuidar do seu negócio, né? E aí, lá nós tratamos tudo com muita excelência. O X realmente dá excelência. Então, independentemente do porte do cliente, né, que chega na BFX, ele tem sim um tratamento especial, né, desde aquele pequeno, médio ou grande porte. A gente, quando recebe o cliente, faz todo um tratamento de sua documentação. Que é esse tratamento? Né, nós olhamos o que é que precisa ser corrigido, o que é que já vinha bem na outra contabilidade, o que é que a gente deve seguir ou corrigir. E a partir daí nós sentamos com o nosso cliente para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, né? Então a gente faz realmente um plano de recuperação, de reestruturação, de crescimento daquele cliente. E aí, nos decorreios dos meses seguintes, nós vamos acompanhando para atingir, de fato, o objetivo daquele cliente que nos procurou. Então vocês têm esse cuidado de trabalhar tanto com clientes que estão começando, né? E, na verdade, como também aqueles clientes que já estão no mercado, né, há algum tempo, e vocês ainda conseguem dar essa força, né, para que eles Sim, possam se sim. estabelecer de forma. O que a gente vê muito hoje, né, Jennifer? Às vezes o cliente ele tem uma boa ideia, uma muito boa ideia, né, tem uma estrutura para que aquele sonho, aquele, né, realmente se concretize, mas a parte realmente tributária, né, a parte financeira, não é um tema que todos os empresários gostam de estudar e que têm conhecimento, né? E na BFX, quando nós somos contratados, nós cuidamos exatamente disso, né? De toda uma prevenção, de todo um cuidado, de um caminhar, né? Realmente de uma forma financeira estruturada. Né? Então, na BFX, independentemente da empresa já existir há um grande tempo, ou de ser um comércio novo, um comércio que vai iniciar, nós temos toda essa preocupação, né, de fato ensinar ao nosso cliente de fazer da forma correta. Né? Eu sempre digo que uma empresa bem estruturada, um caixa, né, realmente com fluxo saudável, ele é bom para todo mundo.
ele é bom para o empresário, né, porque ele colocou a empresa para ter lucro, né? Ele é bom para o fisco, porque vai arrecadar seus impostos, ele é bom para o funcionário, que vai ter seus direitos resguardados, para o fornecedor. Então, todo mundo que está, né, ali no ciclo daquela construção daquele negócio, ele é favorecido. Então, a BFX ela atua muito nisso, né? Agora, nós estamos diante de uma mudança por conta da reforma tributária, que vai entrar em vigor, né, agora a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E são muitas, mas muitas inovações na legislação, muitas mudanças. Então, vai existir um impacto muito financeiro, né, nessa forma que essas empresas trabalham. E aí a gente tem essa preocupação de orientar, né, de realmente dizer a esses empresários que precisam procurar a sua contabilidade, que vejam o que é os impactos, que use esse curto período que tem para chegar em 2026 para realmente fazer um planejamento do que é que precisa mudar para que o impacto da reforma tributária seja o menor possível no seu caixa. Como, né, essa nova reforma ela vem trazendo novas propostas e como uma consultoria adequada ela pode impactar nessas novas propostas? Porque, né, eu imagino que tenham pessoas que não estão preparadas, empresas que não estão preparadas e nem têm esse conhecimento, né? Então, assim, a gente indica, né, que toda empresa, ela hoje já tem um contador, né? Hoje, obrigatoriamente, as empresas elas precisam ter um profissional de contabilidade. Porém, o que a gente precisa entender é se aquele profissional está esclarecendo, está ensinando, está orientando, né, aos empresários a fazerem as coisas da maneira melhor. Então, anualmente existe um período, né, que os escritórios de contabilidade eles se debruçam para fazer os planejamentos tributários do ano seguinte. Isso nós fazemos na BFX entre novembro e dezembro de cada ano, porque em janeiro há essa mudança de regime tributário. Então, é o período que os empresários que estão achando, né, que estão pagando muito imposto, que está difícil, eles devem procurar o profissional de sua confiança para reavaliar se não é o momento de mudar a forma de tributação. Em janeiro é o momento ideal para isso. Então, como janeiro é um mês muito corrido, Sim, né, sim, início sim. de exercício, muita coisa para ser resolvida, então nós fazemos na BFX essa análise prévia para que quando for dia 2 de janeiro, o empresário ele já saiba como é que vai trabalhar todo o exercício de 2026. Então, é importante que o empresário que está com essa necessidade ele procure seu profissional, o seu escritório de contabilidade para fazer esse alinhamento, sim. É um trabalho muito complexo, né? É um trabalho muito complexo porque a gente vê que isso vai demandar muitas informações. E informações coerentes, elas levam um período de muita análise, né? E principalmente para você conseguir reformular uma nova forma de gerenciamento. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de algo que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque de mais ou de menos em algum lugar pode impactar diretamente, Ah, sim, né? pode inclusive faltar, né, Jennifer? Então, Exatamente. assim, a reforma tributária, né, a forma de gestão de cada empresa, ela é individualizada, porque cada empresário tem uma forma de administrar o seu negócio, e a gente respeita muito isso na BFX, né? Então, a gente se adequa à forma de cada empresa. Né? Nós trazemos nossa forma de trabalho mais lapidada ao do empresário, né? Ao dono do seu negócio. Ele é quem sabe como quer vender. Porém, nós organizamos, nós orientamos, nós planejamos, nós fornecemos dados e números para que eles possam tomar decisões de forma mais assertiva. Né? Então, o que a gente vê muito na nossa região ainda tem empresários que tomam decisões às cegas, né? Ali no empirismo. E na BFX nós produzimos balanços para que nossos clientes, de fato, em cima de números, de dados concretos, eles possam avaliar suas receitas, suas despesas, né, seus investimentos e como eles devem mudar aquilo. Né? Se está muito bom, se está legal, se continua ou se precisa fazer alguma mudança. Na BFX nós temos todo um cuidado também no setor societário, né, de trazer uma proteção patrimonial para todo aquele patrimônio dos proprietários que passaram muitas vezes a vida inteira trabalhando, né, para conseguir um patrimônio.
Então, nós temos todo aquele cuidado em, de fato, proteger tudo aquilo que foi construído, né? Muitas vezes há muito suor, há muita garra, há muito sonho, né? Então, na BFX, realmente, o nosso negócio é cuidar do seu. É um dilema muito bonito, né? Porque é realmente o que vocês fazem. E a BFX, ela, vamos dizer que ela pega a empresa e ela olha tudo. Ela olha tudo e olha com muita perspicácia, né? Qual a história da BFX? A BFX, ela hoje tem 3 sócios, né? Sou eu, meu esposo, que chama-se Maicon, e Edinaldo, né? Edinaldo, ele iniciou, na verdade, a BFX sozinho, né? Ele tinha outra sociedade com outras pessoas, mas com pouco tempo nos convidou para a sociedade e hoje a BFX tem 10 anos de mercado, né? Então, dentro da BFX nós temos 3 facetas, né, que entregamos com excelência ao nosso cliente. Tanto a parte da contabilidade tradicional, né, como a parte jurídica, como a parte toda de captação de recursos. Então, tem cliente que tem uma boa ideia, mas às vezes está passando por um momento de dificuldade financeira. Né? Então, a gente tem toda uma equipe que vai aos bancos, que faz aquela análise, aquele projeto, e vê a possibilidade, de fato, de captação de recurso para que aquela empresa, né, com a injeção financeira de um terceiro, ela consiga se reerguer e depois, né, com um plano de ação, ela consiga pagar esse empréstimo, esse financiamento. Então, nós trabalhamos nessas 3 áreas, né, com muita responsabilidade junto ao nosso cliente. Doutora, e como funciona, qual a importância que a senhora dá a planejamento, né? Porque tudo é planejamento, só que algumas pessoas, como a senhora falou, fazem no empirismo, né? Vão na sorte, acham que vai dar certo e jogam para cima, né? Sem um plano. Hoje eu não recomendo mais, né? Muitas pessoas, né, na época, por exemplo, meus pais colocavam uma empresa, né, com a força realmente braçal e aquele negócio dava certo, né? E realmente às vezes ganhava muito dinheiro. Porém, a gente está em outra época, em outra realidade, né, onde o conhecimento ele transforma, o conhecimento ele é essencial, o planejamento em todas as etapas da nossa vida, seja de uma vida empresarial ou da vida dos sócios. Então, o planejamento em tudo é essencial. Né? Inclusive, na BFX, nós também vendemos um tipo de negócio chamado empresa que é voltada para uma sucessão patrimonial, né, que é denominada hold. Então, hoje você tem uma empresa que tem um certo patrimônio, que tem os filhos, e você já quer deixar organizada a sua sucessão pós-morte. Né? Então, a gente também já trabalha com isso. Então, você quer deixar algo organizado para quando você não estiver mais aqui. Né? E não quer deixar um problema para os seus filhos. Né? Então, os herdeiros eles já ficam com tudo resolvido. Né? O patriarca ele pode sim, hoje, com uma forma de tributação acessível, segura, proteger seu patrimônio e deixar tudo resolvido para os seus sucessores. É um trabalho muito complexo. Como funciona esse trabalho, doutora? Nós temos uma equipe, né? Não só sou eu, nem os meus 2 sócios. Nós temos uma equipe que muito empenhada, muito engajada, comprometida e qualificada, né? Na BLX, todos os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores têm nível superior. Então, nós temos um arcabouço, né, de pessoas trabalhando atrás disso para que a gente realmente consiga entregar o melhor serviço para o nosso cliente. Então, desde um chat de atendimento, né, com tempo de atendimento dentro dos padrões para que nosso cliente, né, não fique esperando, porque tempo é ouro, né? Com Tempo é toda ouro. certeza. A gente tem sistemas de auditoria, né, de acompanhamento das certidões de impostos. Nós trabalhamos com um dos melhores sistemas de contabilidade. Então, nós usamos a tecnologia, a robótica, né? Na BX, nós usamos os robôs para nos ajudarmos. Né? Hoje, a tecnologia tem que estar em tudo, inclusive na contabilidade, inclusive na gestão das empresas. Né? Então, nós usamos todos os possíveis, né, dentro de uma possibilidade tecnológica para entregar a excelência ao nosso cliente.
quando a gente fala de números, a gente está falando de agilidade. Você tem que ter agilidade para estar sempre subtraindo, adicionando, né? Sempre com aquela perspicácia também, porque você não pode errar. Você não pode achar que tem, não tem, ou achar que tem muito e que pode fazer muito com aquilo, né? Sempre algo específico. Os relatórios contábeis, Jennifer, né, que a gente entrega aos nossos clientes, disponibilizam ao nosso cliente, é exatamente para que esses erros sejam mitigados, né? Eles tomem decisões em cima de números, em cima de algo real de sua empresa, né? Na época, por exemplo, que iniciou-se o boom, né, da energia solar, todo mundo queria colocar energia solar. Né? E muitas vezes nossos clientes chegavam, eu vou colocar energia solar. Já analisou suas contas de energia? Né? Então, assim, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Não estou dizendo aqui que a energia solar não é bacana. É bacana, sim. Porém, tem que entender se o seu negócio, aquilo se encaixa para o seu negócio, aquilo é a sua realidade. Né? Então, a gente analisa na BFX desde uma tarifa bancária do nosso cliente, né? As suas principais receitas, as suas principais despesas, a filosofia, né, a visão daquele cliente, aonde aquele cliente quer chegar, se ele já está confortável, se ele quer, né, dentro de uma ambição saudável, crescer. Então, a gente está sempre ao lado do nosso cliente para a gente realmente trilhar um crescimento saudável. Impactante, doutor, impactante, porque há várias formas de intervir, né? Quando a gente fala de empresas, a gente está falando de organizações diferentes, a gente acha que é tudo igual, na verdade, quando você vê, por exemplo, dois mercados, você acha que o gerenciamento ele vai ser parecido, mas muitas vezes não, né? Você não sabe como entra dinheiro ou como aquilo vai ser investido, como vai ser processado, e há sempre uma abordagem distinta para cada um, né? Os negócios, eles são distintos, né? E a reforma tributária, ela vai impactar muito, muito deles, né, Jennifer? Então, a nossa preocupação hoje com a reforma tributária é que muitos comércios que não estejam adaptados a emitir nota fiscal, a ter uma contabilidade, eles vão ser extintos. Né, eles vão ser extintos, infelizmente. Então, a urgência de cuidar da sua forma de gestão é porque aquela forma tradicional que muitas vezes você vinha fazendo enquanto empresário e que estava dando certo, a partir de janeiro não vai mais dar. Infelizmente, né? Então, assim, com essa reforma, então muitas coisas vão mudar, inclusive na pessoa física também, né? Nós havíamos uma tributação do imposto de renda na pessoa física, que até R$ 2.900 aquele contribuinte na pessoa física já teria que entregar a declaração do imposto de renda obrigatório no ano seguinte, né? E com essa reforma o governo disse que até R$ 5.000 de renda, então o governo praticamente dobrou a renda, disse que é isento. Então as pessoas que tiverem renda em 2026, né, até R$ 5.000, em 2027 elas não precisam mais entregar a declaração do imposto de renda. Né? Só se realmente elas quiserem, mas obrigatório não vai ser mais o que antes era. Mas também houve mudanças na vida empresarial. Né? Por exemplo, quem antes a gente tinha um imposto chamado distribuição de lucro. Então, essa operação dentro da contabilidade não existia tributação. Né? Sua empresa teve R$ 100.000 de lucro esse mês. Jennifer poderia, quanto só você pegar todo aquele lucro sem problema nenhum e sem tributação. A partir do ano que vem, em janeiro, logo, se sua empresa continuar tendo lucro, que assim esperamos que tenha, né, no nosso exemplo, os 100 mil ele vai ser tributado, porque acima de 50 mil, o governo já vai dizendo que vai ter 10% de tributação. Então, aquela distribuição de lucro que até 31 de dezembro de 2025 é isento, deixa de ser a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, nós precisamos ter todo aquele cuidado, né? Então, aquele empresário que botava dinheiro na empresa, que tirava sem ter um controle, ele precisa ter controle, porque a partir do ano que vem isso vai ser taxado em 10%. Doutora, e como é possível fazer uma abordagem, né, segura nesse momento de mudanças? Procurar um profissional de qualidade. Né? Você precisa ter um auxílio de um profissional que você confie e que ele, de fato, detenha conhecimento. Né? Quando nós temos um problema de saúde, nós procuramos um médico. Sim. Né? Então, quando nós temos um problema de saúde financeira,
ou que nós queremos crescer, nós queremos melhorar, nós queremos avançar, nós precisamos procurar o profissional da área, que no caso é, de fato, um contador. E essa reforma tributária, ela não impacta, né, só um lado, né? Ali o imposto ele diminui para um lado, mas aumenta para o Para outro. o outro, exatamente. Como é que funciona esse elo entre as duas coisas? Na verdade, precisa haver um equilíbrio, né? O governo, enquanto órgão de arrecadação e órgão regulamentador, né, ele isentou, né, essa parte do imposto de renda na pessoa física, ao mesmo tempo que fez a legislação para tributar, em alguns casos, né, as grandes fortunas, as empresas, a distribuição de lucro que antes era isenta e agora a partir de 50 mil, né, acima de 50 mil já vai ter uma tributação. Então, nós não temos como voltar atrás. Né? A lei já está, né? Nós não temos como dizer que não temos conhecimento de uma lei porque ela é pública, tá? E ela entra em vigor dia 1º de janeiro de 2026. Então, nós, quanto contribuintes, quanto empresários, precisamos nos adequar. Não temos outra opção senão nos adequar. Né? E aí, o que é nos adequar, Ricardo? É procurar realmente profissionais que tornem aquela situação mais acessível, né? Que facilite através das possibilidades, né, que a lei realmente permite. É um processo muito complicado, né? E vai ser complicado para quem não entende também. Então é bom as pessoas já começarem, né, procurando esse auxílio, procurando esse direcionamento, né, com profissionais confiáveis, assim como a BFX faz. E eu acredito que algumas empresas elas já aderiram, né? Sim, aqui na nossa região nós temos vários escritórios de contabilidade, né? Então, porque a gente tem essa preocupação tanto para os nossos clientes da BFX, né? Porque nós chamamos nossos clientes para reuniões, orientações, passamos e-mails orientativos, né? Aquela reeducação mesmo, aquela puxadinha na orelha do empresário quando é necessário. Então, quem ainda não estiver, né, com um profissional que lhe auxilie nisso, que realmente lhe traga um puxãozinho de orelha, né, de orelha quando for necessário, o que nós indicamos é que faça isso quanto antes, porque o período de mudança, né, é muito curto, né, a gente já está no final do exercício de 2025 e logo no início de 2026 essa regra já está valendo. Então, sofre menos quem se prepara. Com toda Né? certeza, doutora. Doutora, a BFX ela tem um trabalho excepcional porque ela tem muita ênfase de seus profissionais. Todo mundo ali trabalha com destreza para que aquela empresa ela também, né, consiga caminhar nos conformes. E a senhora se dedica muito para isso. Eu sempre digo que o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, Jennifer. Se nosso cliente está bem, a BFX está bem. Né? Então, o nosso escritório ele é o reflexo do sucesso dos nossos clientes. Nós trabalhamos, né, para que o sucesso do nosso cliente ele realmente aconteça. E para isso nós sabemos que é inevitável, né, ter uma gestão de tributos. Né? Então, em outras palavras, popularmente, o governo é o nosso sócio indireto nas empresas. Né? Não tem como evitar isso. Então, o que nós podemos é trabalhar para que a gente consiga equilibrar essa relação. Né? Às vezes as pessoas dizem com muito... Né? Eu pago imposto demais. Muitas vezes a pessoa nem entende o que é que está pagando e acha que é muito. Né? Então, conhecer, né, a sua tributação, conhecer a sua margem de lucro, conhecer a precificação dos seus produtos é essencial para que, de fato, você consiga, porque, às vezes, o que você vende, né, as pessoas entendem que o faturamento é lucro e não é. Lucro é o que realmente sobra depois de ter pago todas as despesas. Né? Então, na pandemia, a pandemia veio nos mostrar que nós precisamos ter reservas, né? O que muitas empresas não tinham, tudo que ganhava, gastava. Né? Então, nós precisamos ter reservas para quando houver, né, uma necessidade de uma paralisação, de uma mudança, de uma realmente reestruturação no negócio, né, que a empresa ela consiga fazer isso sem tantas dores. Sim, sim, sim. É por isso que precisa dessa organização, né? E de alguém que faça isso verificando tudo.
e que também é um trabalho muito complexo, muito complexo. E por isso, às vezes, eu imagino que uma pessoa ela começa um negócio e com 2, 3 meses ela encerra o negócio, porque ela não entende como aquilo deve funcionar de forma jurídica. Tem estatísticas, né, que muitas empresas elas acabam nos 2 primeiros anos, né? Elas morrem nos 2 primeiros anos, exatamente por uma falta de gestão. Não é porque a ideia não era boa, né? Mas aquele empresário ele não conseguiu ser empresário em 2 anos, né? Se transformar em um persona empresário em 2 anos. Então, muitas vezes a empresa ela não aguenta, né, aquela sobrevivência, aquela carga de imposto, aquela carga de gestão, porque o empresário ele não foi preparado, ele não tinha ao seu lado um profissional para lhe ajudar nessa carga. Por isso que, né, procurar profissionais que façam o seu trabalho com excelência. Doutora, o que a BFX significa hoje na vida da senhora? Eu tenho uma filha, né? Que o nome dela é Glória Maria, e a BFX é a minha segunda, né? Apesar dela ter chegado primeiro de que Glória, né? A BFX ela é muito importante para mim, porque não só para mim, mas eu acho que para todos que compõem a BFX, né? Desde Dona Cícera, que é a nossa que cuida, né, da nossa organização, do nosso escritório, até a gente, né, que de fato fazemos parte da administração, da gestão da BFX. Todo mundo gosta muito da BFX, nós temos um ambiente saudável de trabalho, graças a Deus. E nos enriquece quando a gente consegue ver nos olhos do nosso cliente aquele problema resolvido, né? Então, eu sempre digo que uma noite de sono não tem preço, Com né? toda Quando certeza, nós doutora. enxergamos aquela paz no coração do nosso cliente, não tem preço. E mais cedo, né? Eu sempre gosto de conversar com o pessoal que vem aqui, que vem, né, ao nosso estúdio e tem, né, 2 pessoas aqui que trabalham com a doutora e uma delas perguntou como é para ela, né, em poucas palavras, como é para ela ser inspiração. Né? Então dá para ver que você é inspiração para os seus profissionais, para os profissionais que acompanham a senhora, que estão dentro da BFX e que também fazem parte da sua equipe. Então como é para a senhora ser essa inspiração, ser essa imagem? Rapaz, com muita humildade, né? Eu acho que a gente consegue tudo. Humildade é o nosso início, né? Acho que com humildade nós conseguimos trazer felicidade e fé. Na BFX nós temos momentos de oração, né? Porque Deus, independentemente de religião, não falo de religião, eu falo de fé, eu falo, né, de uma força maior na nossa vida, ele precisa estar presente. Né? Então, eu fico feliz, eu sou inspiração, porém, elas também são inspiração quando chegam no nosso escritório, né? E vestem a camisa literalmente e abraçam a causa. Nossa equipe é maravilhosa. Doutora, é muito linda a sua relação com tudo que a senhora fala, né? Que eu não conheço, né, de forma profunda a sua história, nem a pessoa Ricaline, mas eu acredito de verdade que a primeira impressão é que fica e você trouxe uma primeira impressão incrível, de muita educação, de muita calma e a gente vê que hoje em dia o mundo ele não tem calma. As pessoas não têm mais calma e às vezes não tem tanta educação para lidar com seja lá qual for a situação, né? O tempo está muito acelerado, né, Jennifer? Nós somos contábil é um pouco psicólogo, né? Então, assim, na BFX eu digo muito, olha, calma, gente, respira 2, 3 vezes, porque às vezes o cliente está estressado, está com outro problema, né? Já vem com algum problema, mas na BFX ele encontra conforto, né? Na BFX nós queremos mostrar que nós estamos ao lado sem culpar o nosso cliente por aquilo, né, por determinadas situações. Então, o contador também é um pouquinho psicólogo, né? Então, a gente está não para julgar o que o cliente fez certo ou errado, mas para auxiliar numa correção e numa prevenção futura, né? Porque quando o empresário ele inicia, né, o seu negócio, ele vem extremamente entusiasmado, né? E o que a gente precisa preservar é isso, né? É essa garra, esse entusiasmo para continuar. Na BFX você encontra uma equipe que vai estar ao seu lado. É realmente, né, um suporte Um muito suporte. significativo. Doutora, você acha que você seria a pessoa que é hoje sem a BFX?
Não me vejo sem a BFX. Não me vejo, né? A BFX foi um escritóriozinho tímido, pequenininho, né? Iniciou, inclusive, na minha casa, né? Em um quarto lá na minha casa, mas Deus sempre foi muito bom, né? E a gente vem crescendo. Hoje a gente tem escritório em Brejo Santo, em Milagres, em Juazeiro do Norte, mas nós atendemos toda a região, né? Nós temos cliente em Boa Vista, né, Roraima, estado de Roraima. Nós temos em Natal, né, nós temos em Recife, nós temos em Alagoas. Então, a tecnologia nos aproxima, né? Nós temos um cliente que tem 10 filiais em cada estado. Né? Então, assim, a gente fica feliz porque a tecnologia também nos aproxima. A tecnologia faz com que a BFX consiga entregar um serviço de excelência, mesmo aquele cliente não sendo nas regiões que nós temos sede física. A tecnologia ela aproxima, doutora, mas eu acho que o que realmente aproxima é um bom trabalho. Né? O seu nome ele não iria tão longe, o nome da BFX não iria tão longe se o trabalho ele não fosse de excelência, se o trabalho não fosse bom e as pessoas não indicassem. Eu acredito fielmente nisso, que a marca ela pode ser conhecida, mas ela só vai ter clientes se ela for boa. Né? A gente vê que o valor ele só é agregado àquilo que realmente tem a sua significância, e é isso que você entrega aos seus clientes. É incrível poder ver essa história, ver a história de algo que continua a crescer. Eu tenho certeza que vai muito mais longe, né? Como você falou, vocês trabalham pela região, né? Pela região do Cariri, mas vocês abrangem todo o país, se necessário, para poder ajudar, para poder trazer esse estímulo para aquele grande ou pequeno empreendedor que está começando, que já começou e que já sabe até como quer levar isso. Né? É um trabalho muito, muito, muito bonito. Doutora, como começou essa sua paixão pelos negócios? Desde novinha, né? Meu esposo diz que eu sou capitalista, realmente sou, né? Não tenho como negar. Desde muito pequena, né, eu já gostava de vender. E eu digo muito às meninas lá no escritório que a gente vende o tempo todo. Né? Nós vendemos nossa imagem, nós vendemos conhecimento, nós vendemos ideias. Então, a questão de ter essa vontade de empreender foi desde novinha. Eu realmente gostava já disso quando brincava com minhas primas. Eu sempre queria ser a dona da empresa. Ai, que incrível! Então a paixão ela vem desde cedo, é algo muito genuíno seu, né? E é uma escolha diária, é muito lindo. É um plano de vida, né? Sim, Cuidar sim. de outras pessoas. Na BFX nós cuidamos de outras pessoas, né? Nós cuidamos do negócio de outras pessoas. Então, quando o seu negócio está bem, provavelmente os donos também estão bem, né? Então, nós temos todo esse cuidado, esse zelo, essa realmente essa ética, né? Essa confiabilidade dos nossos clientes para que realmente a gente conduza dentro das normas, da ética, né, e do sigilo necessário no negócio de cada cliente. É sempre um trabalho com muito cuidado, né? Além de todos, de, né, ter toda essa parte jurídica, toda essa parte séria, é algo que vem com um bom intuito e é sempre feito da melhor forma. Doutora, a senhora sabe que a gente está ao vivo, né? O pessoal está acompanhando e a gente só recebe elogios. Eu vou ler alguns para a senhora. Do Maicon Belém. Ele disse: Tenho orgulho de você, grande profissional, mulher guerreira. E do Juan Patrício. Ela transforma conteúdos complicados em algo fácil de assimilar. Como é para a senhora receber esse carinho? Michael é meu esposo. Ai, que lindo! Que bom que ele Ai, está acompanhando, né? Também tenho orgulho de você, meu amor. E o Juan já é nosso cliente, né? Ele é nosso cliente. De fato, Juan, nossa trajetória, né, não é fácil, mas que é que as coisas difíceis nos motivam, né? Eu sou motivada pelos desafios, eu gosto de coisa difícil, né? Então, transformar, saber que conseguimos transformar algo difícil, né, em uma leitura mais fácil para o nosso cliente, realmente fico feliz. é muito lindo esse carinho que as pessoas têm por você e o carinho que você tem por tudo de bom que acontece na sua vida, né? Às vezes a gente tem aquela de que as coisas boas estão acontecendo e por elas estarem acontecendo, a gente acaba não notando que aquilo um dia foi um desejo, aquilo um dia foi motivo de muita oração, né? E que hoje você vive
Doutora, qual é o significado da sua família para você hoje? A minha família é a minha base, né? Família é tudo e quem tem uma família sólida sabe do que eu vou falar, né? Eu acredito que as coisas só têm sentido na vida quando você tem uma rede de apoio, né? Com Minha certeza, família é minha base, com sem certeza. dúvida nenhuma. Uma rede de apoio, ela te sustenta, porque a gente pensa em sonho e a gente só pensa em coisa boa. Meu Deus, quando eu me tornar advogado, quando eu me tornar fisioterapeuta, doutor, eu vou ser muito feliz. Mas aí você vai para o momento da caminhada. E o É, momento da caminhada é drástico. Ele te lapida de uma forma que, se você não tiver uma rede de apoio, você não continua. É, como eu estava conversando esses dias com um amigo meu, ele disse, Jennifer, a significância da família, ela existe porque nós precisamos de pessoas que acreditem no nosso potencial além de nós. É importante que você saiba, você, doutora Ricaline, que você tem um grande potencial, mas é importante que você também a tenha, rede de apoio é né, essencial, é né? Ninguém é de essencial, ferro, com toda não é certeza. verdade? As pessoas, elas precisam dessas reafirmações diárias. Tudo é escolha, mas a gente precisa se falar todo dia, nossa, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Porque às vezes é difícil, às vezes é complicado. E eu imagino, né, que a sua trajetória ela não foi simples. Ela não foi fácil. E erguer uma empresa, né, de um quartinho a filiais. É, na verdade, é uma construção diária, né? Tudo Sim, na nossa sim. vida, eu acredito que a gente precisa ter continuidade, Jennifer, independentemente de qual seja o nosso sonho, né? Nossas ambições. Eu sempre digo que as pessoas elas precisam ter ambições, Com toda né? certeza. E aí aquela ambição não é uma ambição má, não, é uma ambição boa, né? Então, aquela ambição de crescer, de se melhorar diariamente. Então, a vida é uma continuidade, né? E se você tem perspectiva, né, Sim, de sim. alcançar aquilo, você precisa construir, né, uma pedrinha a cada dia para que aquilo realmente aconteça de forma sólida. Com toda certeza, doutora. Eu tenho uma professora que ela também é psicóloga. Acredito que a senhora possa conhecer Nara Moraes. Ela esteve comigo no meu ensino médio e ela falou em uma palestra, eu nunca vou esquecer. Foi significativo para mim, porque era um momento em que eu estava me descobrindo ainda. Ensino médio, a gente está ali, né, formulando pensamentos e a forma de agir. E ela disse: Nós somos obras inacabadas. E eu fiquei, inacabadas? Ela, porque nós sempre estamos sonhando. Se hoje eu quero muito, nossa, eu quero muito essa caneca, e aí eu consigo a caneca, e aquilo para mim não basta. E uma vez eu me perguntei por que as coisas não bastam para mim, porque eu achei que era só comigo, mas aí ela pautou isso na palestra, e aí ela disse: porque se os nossos sonhos acabam, nós acabamos. Isso, Você pode estar exatamente. vivo, mas você pode não ter aquele intuito de correr atrás, e isso é o fim. É uma continuidade, É, né? Precisamos continuar, precisamos né? continuar, Sonhos precisamos sonhar. atingidos, nascendo novos sonhos. Doutora, e onde a senhora deseja chegar? Quais os seus sonhos ainda que você tem para alcançar? Você já construiu grandiosíssimas coisas, um nome muito grande, um nome muito bonito, e junto com a BFX também, né? Você traz consigo hoje o sinônimo de segurança no trabalho. Mas o que você ainda deseja? Quero proporcionar mais segurança para as empresas, né? Quero poder, né, proporcionar esse conhecimento, esse zelo que a BFX tem para mais empresas, né? Queremos atingir mais regiões e com dedicação, com compromisso, com ética, eu tenho certeza que em médio e longo prazo, né, iremos conseguir. Eu tenho certeza que sim, é um trabalho árduo, né, sequencial e que precisa de muita paciência, mas isso é uma coisa que notoriamente a senhora tem. Doutora, como concilia tudo isso? É muita coisa. Eu estou observando desde que a senhora falou de tudo, né, que a senhora é mãe, né, colaboradora de uma empresa muito grande, é esposa. Como é conciliar tudo isso? Não é fácil, gente. Não vou lhe dizer que é uma receita de bolo, tá? Tem dia também que eu me pego chorando, né? Muitas vezes me culpo por aquilo não ter conseguido resolver mais rápido. Não é fácil, é equilibrar, mas é possível,
né? Não é fácil, mas é possível. E a gente sabe que a mulher ela tem essa Com capacidade, toda né, de fazer certeza. mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, hoje me sinto realizada quanto mãe de Glória Maria, né? E me descubro a cada dia quanto empresária, né? Porque contadora eu sou de amor, de paixão mesmo, sou contadora de paixão, né? E assim veio toda a parte jurídica para que a gente, dentro de uma realidade contábil, possa aliviar as dores do nosso cliente, do nosso empresário. Né? Então, não é fácil, mas é possível. Então, eu indico, né, para que toda mulher ela tenha esse jogo de cintura. Pouco tempo atrás, eu fui dar uma palestra na UAB e me perguntaram a mesma coisa. Como é que dá tempo? Eu disse, às vezes não dá. Às vezes não dá tempo fazer tudo, né? E às vezes a gente se culpa, a gente se cobra, mas a mulher ela tem uma facilidade maior de conseguir realmente agregar esse equilíbrio, né? Família, responsabilidade de ser mãe, né, de ser empresária, de gerir o seu negócio, né, de ser mulher, né, de ter relações sociais, né? Então assim, a gente acaba conseguindo sim. No início é mais difícil, eu tenho uma filha, né, de 1 ano e 1 mês, então no início foi muito mais difícil, até por conta da própria dependência, né, da recém-nascida, mas hoje já está mais leve, né? Eu já consigo equilibrar isso com mais suavidade. É um trabalho árduo, árduo, né? E que ainda assim é muito lindo de se ver, porque você faz tudo com muita graça, com muita vontade, né? Tudo foi escolha na sua vida. Escolhas essas que lhe trouxeram onde você está hoje, a pessoa que você é hoje e as qualidades que são agregadas ao seu nome quando as pessoas falam de você. Isso é muito, muito, muito lindo. Doutora, ao longo dessa trajetória de gerenciar a empresa, de estar ali, né, também como advogada, como foi esse processo? Desde muito cedo, minha mãe sempre incentivou a gente a estudar, né? Então, ir para a escola era obrigatório, não adiantava, né, inventar desculpa nem nada. Então, a gente sempre criou, né, eu e meus 2 irmãos, até o hábito muito de ir para a escola, de querer um futuro, né? Então, eu sempre gostei de realmente de estudar, né? Eu tenho um irmão médico que também se formou muito cedo, já por conta dessa cultura da nossa mãe de realmente incentivar a gente ao estudo, né? E aí, quando iniciei a minha primeira graduação, era em administração de empresas, tá? Eu ainda cursei 2 anos. Após isso, foi que eu fui me descobrindo na contabilidade, porque a contabilidade ela tem a gestão de empresa dentro da contabilidade, mas ela traz muito mais de forma concreta, né, muito mais palpável. Então, eu acabei me encontrando dentro da BFX, nessa gestão da contabilidade, nessa conclusão da minha graduação quanto contadora. E aí, em seguida, realmente fui fazer pós-graduações, me especializar, e em seguida fui me tornar realmente bacharel em Direito, né? Já atuo na região como realmente advogada, defendendo os interesses dos nossos clientes, né? E aí venho trabalhando isso, tenho outras ambições, né? A próxima vez que eu vim aqui, para a gente não se alongar tanto, trago minhas próximas ambições, né? Meus próximos sonhos a ser realizados com a bênção, né? Eu sempre digo muito, eu só quero uma coisa que Deus abençoe. Se for para mim, Ele vai abençoar. Se não foi lá a faixa do meu pensamento. Com Né? toda Mas a certeza, ideia aqui, de doutora. fato, é mostrar, né, aos nossos clientes, que já são hoje, e os clientes que venham, né, as pessoas em geral que estão nos ouvindo, né, agradecer de fato a atenção dessas pessoas, desses empresários, e orientá-los de fato a buscar uma educação tributária, né, uma educação financeira, porque é de extrema importância, né, que as pessoas, quanto empresários e contribuintes, porque todo mundo é contribuinte, né, a entender essa nova legislação, esse novo impacto que essa reforma vai trazer para a vida de todo mundo, para a vida do comércio, né?
Então, assim, acordem, minha gente, o tempo está escasso, o tempo está pouquinho, nós temos menos de um mês para nos adaptarmos, conhecer a realidade, né, desse novo impacto tributário, nos adaptar para seguir de forma mais suave possível. Né? Fácil não é nunca, né? Mas se a gente se organizar, dá para seguir com uma forma melhor de que não planejada. Com certeza, doutora. E, doutora, você falou de algo que eu acho muito importante, né? Que é a mulher ela está na posição de planejar, né? A sua mãe, ela planejou que você estudasse, que algum dia você se tornasse grande como você se tornou hoje. E olhando para trás, se a senhora pudesse ter 15 minutinhos com aquela garotinha que era incentivada a estudar, que ainda não é a doutora Ricaline, que ainda não era a doutora, né? Se você pudesse ter esse encontro e falar algumas palavras, o que a senhora diria? Diria que estou feliz hoje, né? Diria para ela seguir aquela mesma trajetória que vai dar certo, tá dando certo e nós vamos alcançar os nossos objetivos, todas aquelas nossas ambições de infância, né? Eu tenho orgulho da minha trajetória, né, da minha família. Eu tenho muito orgulho e quero, né, passar para as minhas colaboradoras, a maioria de nossas funcionárias são mulheres, né? E uma vez me perguntaram por que isso. Eu disse, porque mulher é mais fácil de lidar, né? Mas não é só por isso, é porque eu acho que o mercado de trabalho precisa, Sim, né, de mulher, precisa dessa sensibilidade, precisa desse olhar de cuidado que a mulher tem. Né? Então, nossos colaboradores são a maioria são mulheres, porque eu prezo por esse cuidado, né? No nosso escritório, cuidar dos nossos clientes é importante. Então, eu diria para a Ricaline lá, pivetinha, que continuasse, vai dar certo, Deus sempre está do nosso lado. é uma trajetória muito bonita, doutora. E realmente eu acredito que a mulher ela se encaixa nesses âmbitos de gerenciamento porque nós temos um olhar perspicaz. Né? Enquanto o homem ele vê, vamos resolver esse problema, vamos dizer que isso daqui está sujo. Aí você, o homem olha e diz, tá bom, vamos lavar. Resolveu, mas a mulher ela tem aquele olhar, pronto, a gente vai resolver e da próxima vez a gente faz de uma maneira que não seja mais um empecilho, né? E que realmente isso se estabeleça. É sempre um olhar mais perspicaz. Eu vi uma frase uma vez no Instagram, isso, é que a mulher, ela planeja e o homem, ele edifica, né? Sempre um trabalho mútuo. E eu não estou dizendo que, Uhum. né, o homem, ele também não pode Ah, estar tem ali, sua né? importância, né? Com Com certeza. certeza, tem sua importância, mas eu acredito que essa é a significância. E que essa também é a sua significância dentro da empresa, né? Porque você reconhece o seu trabalho e reconhece também que outras profissionais elas vão agregar de forma E é por isso que positiva. na BLX tem uma mulher e dois homens, para tentar equilibrar, né? Com toda certeza. E eu acredito que a balança ela equilibra sim, né? Porque você tem um olhar bem singelo para tudo e dentro da empresa não seria de forma alguma diferente. Eu olho para a sua trajetória e eu imagino que a sua mãe ela não tenha tido a oportunidade, né, que você teve de estudar da mesma forma, mas ela trouxe isso para você e ela te incentiva. Eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe ela também não teve essa oportunidade. A minha avó ela se foi muito cedo, que eu falo da vida da minha mãe. Ela tinha 11 anos e com isso ela parou de estudar. E ela continuou já em uma idade avançada, ela já era adulta, mas isso não fez com que ela parasse a vida dela. Só que eu Uhum. sei que ela poderia ter outras oportunidades e ela me deu essa oportunidade. Ela, nós temos condições não tão favoráveis assim, mas nós temos muita vontade. Ela me deu muita vontade de vencer. Ela disse, Jennifer, eu não vou mentir para você, não vai ser fácil. Não vai ser fácil e você vai chorar e você vai se espernear e você vai chegar a ficar muito cansada, cansada a ponto de travar. Mas se você dormir, no outro dia você vai conseguir levantar novamente e continuar. Então, eu fico muito feliz por você dar esse significado à sua história, porque é uma história de processos, ela é uma história firme, ela é uma história concreta,
né? Nada que vem de graça tem um significado. Pode ser algo que você deseje muito, mas se for dado, não tem a importância que realmente poderia ter quando você vai lá, luta, passa noites e noites e conquista finalmente, né? Eu acho que isso é importante na vida de qualquer pessoa, principalmente um bom profissional. Um bom profissional, ele é feito de erros, né? Esses dias eu também vi um vídeo que dizia: se você soubesse que você está a 30 erros do seu maior acerto da vida, de que forma, na verdade, o quanto você ia se esforçar para errar? E as pessoas acham que errar é perder tudo e que tudo acabou. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para errar, né? As pessoas querem fazer tudo certo e quando dá errado elas se fecham de tudo, do mundo, das pessoas e não querem mais fazer o que elas sonhavam em fazer e desistem. E não é assim que deve funcionar. Porque um grande negócio, né? Você que trabalha no âmbito dos negócios, um grande negócio, ele é feito de muitas tentativas, e esse trabalho ele precisa ser considerado fielmente. Então, você lutou. Eu acredito que portas já se fecharam para você, mas, né, Deus ele nunca deixa um filho seu sem. Empresário é isso, né? Empresário, é isso. Empresário é todo dia matar um leão, né, Com de forma certeza. popular, para poder realmente no outro dia ter aquela força, aquela garra. Então, assim, não é fácil empreender no nosso país, tá? Quem é empresário, quem está nos ouvindo sabe disso, que não é fácil. Se fosse assim, ninguém era funcionário, todo mundo empreendia, né? Sim. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível. O que a gente indica, de fato, é que tenha pessoas que facilitem esse trajeto, né? E aí, assim, quero aqui agradecer imensamente o espaço, né, da Rádio Net de ter nos convidado para esse debate, para que a gente possa, né, de forma mais ampla, atingir os empresários da nossa região e alertá-los quanto a essa importância, né, de realmente procurar o seu profissional de, né, de contabilidade de confiança e fazer o quanto antes esse estudo e essa atualização de sua forma de recolhimento dos impostos, Com tá bom? certeza. Aqui, em nome de toda a BFX, eu quero agradecer, né, mais uma vez pelo espaço concedido. A gente é quem agradece esse momento tão rico. Eu imagino que isso vai ser de suma importância para todo mundo, para as grandes, pequenas empresas, para estudantes, né? Eu estava falando com um colega meu lá da faculdade, disse: hoje o episódio é com uma advogada. Ele, meu Deus, eu vou marcar no meu calendário já para assistir. Então, assim, você vai inspirar muitas pessoas. E depois que você chegou, eu ainda falei, ela é incrível. Ela é incrível e você vai adorar assistir. E quando eu chegar, eu vou contar aí para você como foi um pouquinho. Não vou contar tudo, porque, né? Ninguém Pede para gosta de eles spoiler. Ninguém gosta de spoiler, mas eu tenho certeza que isso vai ser muito inspirador para todo mundo. E para terminar, doutora, o que você deixa para as empresas, né, nesse período de fim de ano, vai entrar essa reforma tributária, o que você diz para elas de recado, né, para começar o ano bem? Uhum. Na verdade, a gente precisa, né, acordar quem ainda não estiver, né, de fato, habituado a ter uma assessoria contábil e jurídica que mude sua forma de gestão quanto antes, né? Porque a gente está a um curto período de tempo onde a gente vai ter pagamento de décimo, sensibilização do caixa para pagar os décimos, né? Ao tempo que muitas empresas dão recesso, né? E aí quando param realmente deixam de faturar. E aí nós entramos um novo exercício com toda aquela ideia de novo, de começo, né, de tudo mais, mas que nós precisamos, né, o quanto antes que a gente sente realmente com um profissional de nossa confiança, né, da confiança de cada empresa, para alinhar um futuro de 2026 com muito mais possibilidade de crescimento, né? Quando você planeja, isso acontece com mais facilidade. Então, aqui eu deixo, né, os contatos da BFX, deixo a BFX de portas abertas para receber esses empresários que sintam essa necessidade, que queiram marcar uma reunião sem compromisso de fechar contrato,
para ouvir realmente nossa proposta, se identificar ou não com nossa forma de trabalho, tá? Mas o importante é que essas pessoas que é tão necessário para o nosso comércio, essas empresas, sejam elas pequenas ou grandes, né, que elas realmente se reestruturem para um novo recomeço em 2026. Um recado com muito carinho, né? Com muito profissionalismo. E com isso, eu quero fazer um encerramento entregando um presente para a senhora. Ah, É que simbólico bacana. sempre da Radionet a gente fazer esse marco, né? Então, para você, no seu momento de muitos pensamentos ali, resolvendo problemas, tomar o seu cafezinho. Ah, obrigada. Realmente agradeço o carinho, né? Mas nós também trouxemos a lembrancinha, né, da BFX. E nela contém todo um carinho, toda uma organização que desejamos para a sua vida, todo um planejamento. Que Jesus, né, ele realmente conceda um 2026 para você cheio de prosperidade. Muito obrigada, doutora. E eu vou abrir com vocês, gente. Eu vou abrir com vocês. Presentinho. É emocionante, porque normalmente a gente é quem costuma fazer essa entrega de presentinhos, então é assim, incrível. Ai, gente, tá tão bem embaladinho. Doutora, eu acho que a senhora não poderia pensar em algo melhor, pelo menos eu amo escrever, amo escrever. Então, e isso realmente simboliza o planejamento, né? Que é isso que vocês trazem na BFX. Então, assim, é mais que simbólico, é uma imagem de vocês, né? A forma como vocês atuam. Eu agradeço imensamente, imensamente. Eu vou usar isso daqui pelas próximas, né? Até acabar a tinta e eu tenho certeza que é com ela que eu vou fazer todas as minhas provas, período de prova, a gente E também espero tem que que estar dê ligado. sorte, né? Que traga Se sorte. Deus quiser que 2026 venha com muita prosperidade para todos nós, para a BFX, para a senhora. Foi um prazer tê-la aqui hoje. E eu tenho Igualmente. certeza que vai ser um prazer para todo mundo que vai assistir, conhecer um pouco da sua história, que é tão emocionante, que é tão singela e é tão sincera. Né, e conhecer um pouco da sua trajetória com a BFX. Tenho certeza que tem muito mais coisa, mas isso foi o suficiente para a gente entender que o trabalho duro, o trabalho diário, né? E que escolhas feitas com coerência, elas podem levar uma pessoa muito longe, assim como ela trouxe a senhora aqui hoje. Muito obrigada Eu que e agradeço o espaço. a gente agradece a oportunidade de tê-la aqui. E para você que está acompanhando, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente vai deixar o link do Instagram, né, aqui embaixo. Então vai lá, segue a gente também, a gente vai postar uns cortezinhos com a doutora, vai ser assim uma coisa incrível. Então vem com a gente que é sucesso. Podcast Radionet está ficando por aqui, mas logo logo tem mais, então se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.